Eu fiz o 12º. Não, eu vou ter que fazer as contas. Agora não lembro também. Tu lembra o ano? Eu acho que era o 33º. 33º, né? Eu acho que é o mesmo do Diego. Mesmo time. Acho que eu teve no terceiro. Terceiro ou segundo? Será? Eu acho que não, acho que até não, será? Eu acho que é o 23º, então. Porque a gente fez o 32º. Então é. Ah, não, então é. Então é o 23º. Eu sou Virgínia Oliveira Silva, não fiz em Jufra, porque quando começou em Jufra eu já era casada. Rosalvo Agostinho Silva, casado, não fizemos em Jufra. Só trabalhávamos e acolhíamos as pessoas na casa. Bom, meu nome é Ademar José da Silva Júnior, mais conhecido por Ade. O Enjufra que eu fiz, se eu não estou enganado, tenho quase certeza, foi o primeiro. Oi, meu nome é Graziela, eu fiz o 10º em Jufra. Meu nome é Wilson, acho que fiz o 12º, né? 12º. Conta pra gente um pouco o que o Enjufra, como a mãe já tava falando, né? O Enjufra faz parte da sua vida. Isso. Na verdade, o Enjufra é um divisor de águas na minha vida, né? Para mim, eu participava do JUSC, né? Jovens Unidos Seguindo Cristo. Então, foi através do JUSC que o Enjufra entrou na minha vida. E, sem dúvida nenhuma, o Enjufra foi o momento da minha vida onde eu me vi uma jovem que tinha problemas, uma jovem que tinha dores, uma jovem que como todos os jovens da minha época e dessa época, né, tem, mas eu me vi além de ser uma jovem, eu me vi uma filha amada de Deus. Foi um momento da minha vida que vai ser de choro, que eu de verdade vi que muito além de tudo aquilo que eu vivia, e Deus me amava. De verdade eu me senti amada, me senti olhada. Então para mim foi e é, né, até hoje. Hoje estar no Enjufra, com a graça de Deus, ainda pertenço, né? E sempre quem é enjufrano pertence a uma família, né? Essa a grande graça de se ser enjufrano é ter pertença, ter a quem pertencer, né? E o Enjufra foi realmente isso para mim. Então já fazem décadas, né? Então me sinto agraciada por ter conhecido, ser enjufrana. E como nós comentávamos, o Enjufra hoje faz parte da minha família, né? Hoje o Enjufra, todos nós somos enjufranos, né? Vocês, minhas filhas, meus irmãos primeiro, a minha sobrinha. Então vai muito além de tudo aquilo de ser um retiro, né? Ele é muito mais que um retiro. O Enjufra vai muito além de ser um retiro. Eu fui seguindo os caminhos do Thiago. Da família ele comigo. foi abrindo tudo, porque o Thiago né? eu conheço a família, dali eu não conheço muito, né, como é que é. Mas da onde veio, como é que ali chegou lá e qual que foi essa experiência? Na verdade, a ficha do Enjufra, eu não sei se foi o Thiago que me deu, que preencheu, ou veio para nossa comunidade ali do Nazaré. Eu acho que veio para nossa comunidade. Eu acabei preenchendo para poder ir, sabe? Mas a minha família não era nada de igreja. Tanto que a minha mãe falava, pra onde que você vai? Tive que explicar tudo pra ela, sabe? Tive que pedir uma autorização ela vai lá conversar com a mãe sobre Enjufra, sabe? Tipo, dar essa explicação pra onde eu ia, sabe? Mas assim, Enjufra foi assim, marcante. Todos os detalhes, o carinho de cada pessoa que estava lá, foi como o Thiago falou, as mensagens também, né? Acalentava o coração, então eu não conhecia ninguém, eu me sentia assim, meu Deus do céu, eu me sentia um pontinho ali, né? Então, para mim foi marcante todas as mensagens e muito acolhedor, né, de todos, assim. Eu já era, assim, doida pra fazer Enjufra, né? Eu já sempre fui, assim, metida nas coisas, assim, do grupo de jovens. Apesar de que eu acho que eu já conhecia o Enjufra da época de escola. Alguém falava alguma coisa e eu participava em grupo de música, então tava sempre na matriz e já tinha ouvido falar do Enjufra, né? Então, pra mim, assim, foi assim, uma espera, uma expectativa, né? Poder fazer. O meu, né? Conheci uma pessoa num baile da Marinha
Que eu ainda na ocasião falei assim, conheci a pessoa que talvez me leve para a igreja, né? Então, através dela, que veio o convite para fazer o Injufra em 2005. Bom, eu participava do grupo de jovens lá no centro, né? Era o JUF na época, eu ficava na matriz. Então eu comecei a participar lá e logo veio o convite, né? Depois, nessa época ainda não conhecia o Adilson. Depois eu conheci ele, daí... Eu, pra falar a verdade, assim, eu não era muito de ir pra igreja, né? Então, em época de inteiro eu ia pra igreja. Aí depois a gente começou a namorar ali, né? Aí tu, aliás, me convidou pra ir pro jovens. Convidei, mas não ia, né? Não ia. Foi um trabalho pra convencer, pra levar. Aí até que ela fez o convite de eu participar do Injufra. O Injufra foi o primeiro retiro que eu fiz, né? Acho que eu tinha 15, 16. Então é importante, acho que o primeiro retiro, o primeiro encontro, o primeiro, sei lá, encontro pessoal com Cristo impacta, né? Muda, né? Gira a chave. E as primeiras coisas que eu trabalhei, acho que é importante para elas, né? Depois trabalha, depois vê. Acho que é importante. E também assim, porque como eles sabem da nossa história, né? Que a gente se conheceu no grupo de jovens, a gente trabalhou muitos anos. Então elas já sabem um pouco da nossa história, das coisas que a gente conta, das quando a gente lembra de um caos e conta para ela. Qual que foram as funções? Eu servi o seguinte, na época era leitora, né? Hoje nós temos outras funções, mas eu fui leitora. Eu fui várias vezes serva dos passos também. Aí eu tive vocês, né? E aí foi onde eu acabei desvencilhando um pouco do Injufra. Dava bastante palestra, era palestrante, né? Sempre dava as duas dos sacramentos, que era na época, e da Eucaristia. Essas eram as minhas duas palestras. E sempre trabalhava no apoio, né? Precisa pegar alguém, precisa levar alguém para casa, precisa levar alguém para dormir na casa. Esse era o nosso apoio. Na verdade, eu só não fazia parte da equipe de palestra. O resto nós fazíamos tudo. Levar as pessoas, trazer, buscar alimento, arrecadar alimento. Fazíamos tudo, preparar a cozinha, o café, tudo. Sempre junto. Do começo, na preparação, até o término do curso, né? Eu posso dizer que eu servi muito no Injufra, mas eu passei a minha vida na harpa. E eu sempre tive vontade, assim, o único Injufra que eu servi diferente, eu acho que foi um que eu fui serva dos passos e depois só na harpa. Aí chegou um tempo que vinha aquela necessidade de vamos formar mais pessoas, a gente não vai ficar para semente, né? E aí eu dei um pontapé assim, gente, a gente precisa renovar, porque era sempre os mesmos. Mas não se mexe em time que tá ganhando. Não, mas a gente não pode olhar dessa forma. A gente precisa mexer, porque lá na frente, o time que tá ganhando agora, talvez não possa estar. E aí? Qual vai ser o time que vai assumir, né? E aí depois sim, aí eu fiquei, acho que na cozinha, porque depois vieram as crianças, daí a gente, com a chegada do Miguel, eu já fui ficando mais assim, saindo mais, né? Porque quando a gente tem os pequenos, a gente precisa, né, dar uma atenção maior. Então eu não tive muitas funções assim, mas servi muito, mas a maioria delas na harpa mesmo. Saudade desse tempo. E o Adriano? Aí eu fui mais na cozinha, né? Dando apoio também. Fui servo da luz também. Mesmo porque as crianças também pequenas, né? Então a rede tinha que estar um pouco na harpa, um pouco mais dedicado. Então eu ficava mais na parte de trás, né? Eu fui serva guia também, desculpa. Fui umas também. 2 vezes. Fui umas 2 vezes serva guia. Nós ajudamos a fundar, né? No caso foi o João Blanc, a Virgínia, a Elizabeth, o Robertinho, né? A Vera. E foi uma ideia do João Blanc, porque a gente pegava as pessoas assim, de qualquer maneira, né? Sentia uma base, mais ou menos, ia fazer o Emaús. Aí a pessoa vinha do Emaús e desistia. Daí então eles foram fazer tipo um pré-Emaús.
até no começo houve uma certa indiferença por parte do pessoal de Jaraguá, porque achavam que isso ia distorcer como é que é o Emaús, né? Ia perder aqueles segredos que tem, aquelas surpresas, né? Mas não, na realidade foi um trabalho mais aberto, um pré-Emaús, e quando o pessoal foi, já foi com mais, né? Mais liberdade, mais tranquilo, assim, foram já, como é que se diz assim? Já foram assim com a mente mais aberta, já. Porque no primeiro em Jufra foram muitos jovens, eu não lembro quantos, mas acho que foi mais de 50. Foi no Rocio Grande. O Rocio Grande veio muito da Vila da Glória também, Sim, pessoas veio muita fazerem gente de lá. o Emaús. No Injufra. O Injufra, desculpe. E assim, o mais difícil disso tudo era a logística de transporte, porque todos pobres, ninguém tinha carro na época, né? Eram 1 ou 2 carros que tinha para todos. E aí, logística de transportar esse pessoal de lá para cá. E novamente a logística de levá-los, né? Então é tudo difícil. Chegava à noite, como levar um em cada casa, com 2 carros, levar né? Distribuir esse povo nas casas. E o mais difícil, tinha muita gente que se dispunha, né, a acolher, mas nós não podíamos botar um jovem numa casa de qualquer uma casa que não tinha espiritualidade, não tinha uma boa conversa de família. Como é que você ia deixar? Confiar um jovem numa qualquer casa, não podia, né? É porque nessa época eles dormiam nas casas das famílias, né? A gente buscava de noite, no sábado à noite. No final do curso. E trazia, eles dormiam nas nossas casas, né? Nas casas das famílias, e de manhã a gente levava eles de volta pro encontro com café tomado, porque daí não ia ter café lá. Pelo tempo que já se perdia no transporte. E assim, isso era um trabalho muito desgastante para quem estava ali coordenando, para que todos chegassem no mesmo horário. Porque o Vavo e a Virgínia, por exemplo, não tinha celular. O Vavo e a Virgínia sabiam o horário. Mas será que fulano e beltrano sabiam? Né? Tudo isso era muito complicado, era uma logística bem, assim, tendo que realmente escolher na casa de quem as pessoas iam dormir. Quantas pessoas mais ou menos ficavam em cada casa? Na nossa casa ficou 2. 2 meninas. Porque a gente tinha uma casa pequena, elas dormiram na sala, nós não tínhamos, mal e mal tínhamos um quarto para nós, na nossa casa. E elas dormiram na sala. Mas assim, normalmente eram 2 pessoas que iam para as casas das famílias. Porque não dava para fazer com que abrigasse mais, né? Era muito complicada essa logística. Até um fato que chamou a atenção na época é que, né, sem citar nomes, mas veio uma pessoa e era da comunidade, ela ficou aqui em casa. E a gente sabe que sempre tem um ou outro que é meio complicado, são pessoas difíceis, né? Aí quando chegou uma determinada hora, bateu palma, aí a gente foi atender, a colega veio buscar ela, que estava dormindo aqui, para saírem. Para ir para a festa. Para ir para a festa. Daí e ela toda de opa, né? Falei, não, para lá. Aí você tem que sentar com a pessoa, fazer toda uma explicação. Aí a responsabilidade do casal. E é aí que entra a responsabilidade, não está na casa de qualquer um. Tem que ser pessoas que tivessem entendimento para que você contornasse uma situação. Tempos de servir. A gente sabe que é muito bom, né? A gente cria memórias, traz muitas coisas boas no coração, mas teve algum momento de dificuldade? Eu vou falar de uma dificuldade desse lá de trás, que foi lá naquele ano que o João Blasco faleceu. É uma curiosidade até. Acontecia numa casa, o nosso retiro, que ela era de evangélicos, e eles não deixavam a gente levar a imagem. Você tinha que assinar um termo, uma coisa assim, que nós levava tudo escondido, Nossa Senhora. Nós enrolava coberta assim, colocava nas malas, passava o retiro na presença da Nossa Senhora e ninguém ficava sabendo. Então, era uma dificuldade naquela época a casa. Tanto que hoje ela se estabeleceu já há alguns anos ali onde é feita, né? Mas a gente já foi em Araquari, já foi no Caique. No ano que inauguraram o Caique, se eu não me engano, o 13º, o primeiro que eu trabalhei, foi no Caique. Então, a gente sempre na busca, né, de um lugar que pudesse assim acomodar, porque era difícil. E essa casa lá não era muito fácil as coisas não. Chuveiro,
já batiam na porta porque era rápido para tomar banho, era coisa de um chuveiro para um dormitório inteiro de masculino e um chuveiro para o dormitório feminino. Então eram dificuldades assim que a gente tinha, como por exemplo, acabava a missa, nós voltava tudo para casa para limpar. Nós tínhamos que voltar, deixar tudo organizado. Depois nós estávamos morrendo de cansado, mas nós tínhamos que ir lá. E muitos lugares, como por exemplo assim, o Caique, e lá em Araquari a gente teve que levar colchão. Nós tivemos que ir atrás de colchões. Então, acho que, não lembro na época, a gente conseguiu, acho que com... Não sei se foi com o exército, não sei, naquela de Araquari lá, que se eu não me engano foi o Adilson, acho que coordenou até. Então, assim, eram dificuldades assim que a gente tinha que vencer, porque precisava daquilo ali, né? E as dificuldades sempre tem, né? Eu sempre falei assim para todos os coordenadores, sempre vão encontrar. Cada um vai encontrar uma dificuldade, vai encontrar uma barreira, muitas vezes vai criar assim, como é que eu posso dizer? Eu não digo inimizade, mas assim, ó, sempre alguém vai ficar chateado contigo por uma fala tua, por alguma coisa, e a gente sabe que a gente tá naquele momento ali, tá todo mundo no calor do momento, né? Então eu sempre falei isso, a gente tem que estar muito preparado para poder estar à frente, porque a gente tá ali por um motivo muito maior, né? Que é esse puxar assim dos jovens, né? De trazer. Então a gente tem que estar muito focado, porque provações todos. Eu duvido que vocês vão conversar com alguém que vai dizer assim, o Jufra que eu coordenei foi perfeito. Uma particularidade, né? O Jufra que eu coordenei, não coordenei. Que naquela semana, acho que umas 2 semanas antes, aconteceu um acidente lá na casa, né? Que acho que estourou o transformador, uma coisa assim, que ia ficar sem energia. Bem na semana do retiro. Aí a gente se reuniu, vamos ter que alterar a data, não tem jeito. Em cima do laço, mas não tem que trocar. Então, é bem isso mesmo, né? Então, a gente tem que estar preparado para qualquer situação, né? Estando naquela data ou não, né? E a única data pode acontecer, disponível, né? Era bem no meu... Era um dia de uma viagem que nós tínhamos marcado há muito tempo, nós não tínhamos como trocar. Passagem aérea e tudo mais, a gente teve que optar por, não, a gente sabe que está em boas mãos, né? Então, não tinha o que fazer nessa hora, não tinha o que fazer. A gente conseguiu ainda com muita alegria no coração chegar para a missa de encerramento, né? Mas, assim, foi... as particularidades, né? O que eu me lembro, assim, que acontecia, né, que já aconteceu algumas vezes, a gente riu daquele caso que eu falei que o pessoal queria invadir lá o Jufra, mas é uma realidade, quando tu é jovem, tu não tem maturidade para saber lidar com essas coisas. Então, para mim, que era naquele dia, né, tava ali, né, foi difícil. Mas uma coisa que a gente teve dificuldade em alguns em Jufra, eu me lembro, que era conseguir também as coisas, né? Sim. Era sempre batalhado, porque a gente também, como eram menos jovens, menos famílias, então eram menos pessoas para doar as coisas. Né? Então acho que a gente também, em alguns momentos, é interessante assim, a gente teve dificuldade para conseguir, porque eram menos pessoas para trabalhar também. Mas nunca faltou. Nunca aconteceu assim de, não vamos fazer em Jufra, porque... Mas eu me lembro que era batalhado assim. Porque como era menos, uma fração, talvez vocês tenham hoje 30, 40 jovens envolvidos. Acho que nós tínhamos 15, 20. E a gente sabe que daí uns conseguem doar mais, porque um momento está uma vida... Não estou falando doar fisicamente, mas doar de coração, né? Consegue se entregar mais, outros às vezes com problemas em casa, tantas situações não conseguem. E aí eu me lembro que algumas situações faltava um pouco. Assim, tinha dificuldade pra gente conseguir algumas coisas, o Jufra tá chegando, o que falta, o que tá faltando e tal. Mas só que nunca faltou, nunca aconteceu assim de, puxa, não vamos fazer porque nunca. E de fato é uma verdade, assim, a gente não, os jovens assim, a gente já, isso até hoje, né, mas tudo simples e sem muito recurso, né, mas tudo dava muito certo. Foi um momento ali pós-pandemia, eu acho que quando nós tivemos a questão de ter poucas pessoas para trabalhar. Teve momentos, né, dentro do retiro em que dizer assim, agora eu acho que agora não vai dar certo. Vivemos milagres de verdade dentro do Enjufra, né? Momentos assim de receio de que os jovens não iam se abrir, né? Não me recordo de pontualidade, assim, de quando foi, mas tivemos momentos de poucos trabalhando, achando que realmente não
não ia dar conta do recado, né? De turmas difíceis, e a gente achava acho que agora não vai dar certo. Mas vai muito além, né? Vai muito além da gente, vai muito além das nossas mãos, vai muito além das nossas orações. E de verdade, o Enjufra sempre é uma surpresa, né? Principalmente pós-pandemia, ali que nós achamos que nós íamos ter muita dificuldade, porque foram praticamente 2 anos de uma juventude reclusa, de uma juventude que se baseou muito, né, nos meios de comunicação, muita gente fechada dentro de casa, realmente. E nós vimos assim, algo lindo, né? De uma juventude sedenta, uma juventude se abrindo, uma juventude que realmente queria se encontrar com Jesus. Mas tivemos momentos, eu presenciei momentos difíceis onde a nossa humanidade, né, diz, poxa, acho que agora deu certo até aqui, mas agora acho que vai bananar. Mas com a graça de Deus e pela mão de Jesus, a intercessão de Nossa Senhora, sem dúvida nenhuma, nós só posso testemunhar momentos de graça, de bênção, de vitória. Eram muitas. Muitas, desde falta de financeiro para pagar. As rosas. Desde aquele tempo, as rosas, né? Deus, as rosas, não tinha, era alimento. Difícil. Era muito difícil, porque hoje vocês ainda têm ônibus. Hoje vocês ainda têm, talvez, mais apoio, assim, da família, né? De empresas, mas naquela época era suado. A gente tinha que correr atrás mesmo, né? Para conseguir dinheiro era muito difícil. Era muito difícil. O alimento não era problema, todo mundo ajudava. Mas quando chegava no dinheiro, tudo, pessoas simples. Nunca foi fácil. Posso afirmar para vocês. Nunca foi fácil. Mas nunca se deixou de fazer o Enjufra por conta de dificuldades, né? Às vezes não tinha palestrante, às vezes o palestrante não ia, às vezes o pároco não dava apoio, né? E isso também machuca muito mais do que se tivesse apoio, né? Isso então, vocês já sentiram também, né? Então não tinha apoio, não tinha, né, como fazer confissões, não tinha padre. Então as dificuldades sempre foram grandes. Vocês... Hoje eu acho que ainda, contudo, tem menos dificuldades do que a gente. Para trazer um palestrante não tinha recurso nenhum, o cara tinha que ter alguma condição e condução, né? Porque como é que a gente ia trazer essa pessoa? Tudo era difícil. Então, às vezes um palestrante dava 2 palestras, 3, né? Mudava o dia, um dava no sábado, depois no domingo dava mais 2, porque era difícil, não era fácil. E o Blansky muitas vezes, por conta daquele problema de saúde que ele tinha, daquela perna com a trombose, né? Ele ficava tomando remédio para dor e nos cantos, com febre, no canto, se recuperando para num determinado momento fazer a parte dele. Tá na frente. Se arriando, né? Quantas vezes acabou o curso, ele ia para o hospital, ia se internar. Mas ele nunca se largou entregou, né? Nunca deixou o curso na mão. Interessante. Que o Amorim, como eu falei, ele era o único cara que tinha o carro. Ele era a nossa ligação externa, na época a gente chamava de Sem da Chama. Então, era só o Amorim. Busca pão, Amorim. Acho que vocês busca isso, Amorim. Aí o Amorim era o cara que fazia tudo pra gente, né? Ligação externa. Então nós estávamos no retiro e o Amorim faltou buchão, tinha que buscar o cozinheiro. Sabe que o apelido dele era Seu Buchão, se lembra, né? O Seu Calico, Seu falecido. Calico, coitado. Sim. Daí pediram pro Amorim, e o Amorim, Amorim vai buscar o seu bujão. E o Amorim, em vez de buscar o seu bujão, o Amorim buscou um bujão de gás. Pensando que era... Era tão engraçado, depois a gente brincava com o Amorim. Depois a gente brincava com ele sobre isso.